Bom, caros amigos do Arquivo, para você ser um jornalista com J maiúsculo, você precisa ter não só apenas talento, e sim o lado humano e a percepção de que você está envolvido num momento histórico, não apenas para o jornalismo ou para a sua vida pessoal, profissional, e sim para milhões de pessoas. Eu posso citar aqui o sequestro do Silvio Santos, a morte da pequena Isabela Nardoni, o sequestro da Eloá e tantos outros casos que fizeram parte do jornalismo e muitos outros fatos que vão marcar e que vão ter, com certeza, a cobertura e o olhar crítico, sagaz e principalmente competente do meu convidado de hoje, que é César Galvão, que eu tenho uma alegria imensa de receber aqui. César, muito obrigado pelo convite, é uma honra falar com você. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, estou acompanhando agora a sua nova fase e é uma honra falar com você. Obrigado por ter aceito o convite. Oi, Fábio, tudo bem? Obrigado, primeiramente, por você ter me convidado para participar do programa, para falar com seus espectadores, seus seguidores, o seu público. É sempre interessante a gente mostrar como tudo funciona, como você trabalha, como se apura informação. Nem sempre a população tem essa visão, né? Ela recebe já o produto praticamente pronto, que é a notícia, a matéria, a reportagem. Mas as pessoas não têm a noção completa do que é você, por exemplo, acompanhar casos grandes como esse, ou buscar informação de novos casos. Então, a gente está aqui para isso, está aqui para detalhar tudo isso. Não, é muito bacana e você tem uma história rica e é muito importante ter essa história contada, seja aqui nesse canal ou em tantos outros canais. É muito importante sempre ouvir você contar a sua história, passar a vida e o trabalho de um jornalismo que não é nem um pouco simples e tem muita seriedade. Antes de tudo, você passou pelo rádio, a TV aberta e a internet. Eu queria saber como é que está sendo essa sua nova fase, o que você está achando de estar na internet, trabalhando no seu canal, também com seu filho, né? Eu queria saber o que você está achando, como é que está sendo essa experiência na sua carreira. Para mim é uma grande novidade, né? Porque eu vim da imprensa tradicional. Eu passei 35 anos trabalhando na imprensa tradicional. Na reta final ali que surgiram redes sociais, que a gente também tinha que abastecer, mas a nossa prioridade sempre foi a TV, um pouco mais atrás o rádio, a imprensa tradicional. Então, a internet é sempre uma novidade para os jornalistas um pouco mais experientes, mais antigos, né? Mas está sendo interessante. Primeiro porque você tem uma série de regras no YouTube que você não pratica no dia a dia do jornalismo profissional. Por exemplo, tem uma coisa que incomoda bastante quando você fala de violência no YouTube, porque ele te bloqueia várias palavras. Talvez eles não queiram conteúdos agressivos, até compreendo, perfeito, por tipo de público que acompanha. Mas em alguns momentos você não pode deixar de falar da notícia, né? Então, você tem que conviver com esses bloqueios. É interessante porque a reação é diferente de você apresentar uma reportagem na TV. As pessoas assistem aquilo em tempo real, ou no máximo vão lá do streaming e umas horas antes assistem a tua reportagem. Quando você produz reportagem para um canal do YouTube, como é meu caso, muitas vezes no primeiro, segundo, a primeira semana, não tem um público grande. E do nada, as pessoas começam a acessar e esses acessos viram números assim que você nem imaginava que fosse alcançar. Vou te dar um exemplo. Eu e meu filho fizemos uma minissérie sobre o Rio Tietê. Nós navegamos no Rio Tietê. Fizemos 2 reportagens, cada uma ali de 8, 9 minutos. Começou bem fraco. Hoje, a primeira reportagem tem 102 mil acessos, a segunda tem 70 mil acessos. E as pessoas comentam em cima até hoje. Isso faz 3, 4 meses, talvez um pouco mais. Então, assim, é um campo diferente. É um campo ainda que eu piso com muito cuidado, porque eu não conheço totalmente. É um campo que as pessoas imaginam que quem está no YouTube fatura, mas é difícil também a questão do faturamento, da aplicação de recursos, do recebimento desses recursos, a monetização, né? Então, é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no rádio, na TV, nos jornais, nos portais. E eu acho que é interessante também isso que você falou, dos comentários, isso se aproxima muito do público, né?
você acaba conhecendo o seu público que está ali acompanhando, ou um novo público que você possa navegar também, né, César? Porque eu acho que o legal da internet é isso, você conseguir receber tantas mensagens e você conseguir também fazer tipo uma radiografia, o que o pessoal está gostando, por onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Eu acho que isso é muito legal também, né, na internet. Você tem as métricas, né, que você pode acompanhar. Você sabe ali se o seu público é mais feminino, mais masculino, a idade média dele, o quanto aquela pessoa passa na internet, o quanto ela fica no teu canal. Por exemplo, você coloca uma reportagem de 10 minutos. É raro alguém dentro da internet que assista os 10 minutos. Você tem que chamar muita atenção mesmo para a pessoa ir do começo ao fim. A média é de 2 minutos e meio, mais ou menos. Mas se a pessoa fica 2 minutos e meio assistindo o teu material, é porque ele é interessante. O público considerou interessante. Isso é muito diferente, né, do dia a dia. Sim, parece que é uma coisa, uma proximidade, né? Porque quando você faz uma reportagem, por exemplo, você fazer uma reportagem na Globo, e você tinha a percepção ao sair da rua, com as pessoas indo conversar com você a respeito de uma reportagem que você fez. Mas é interessante porque, geralmente, antigamente, né, aquilo passou, foi exibido uma vez, tem a repercussão, mas não, esse seu vídeo, daqui um ano ele pode estar com 500 mil visualizações. Eu acho que é isso que é o legal, fica guardado, se torna um arquivo e se torna um ponto histórico de acesso para todo mundo, né? Eu acho que isso é muito importante do YouTube, nesse trabalho que eu faço, não só com as entrevistas, pegando os vídeos antigos da internet, com base nessas fitas aqui. Tem muita coisa sua no meu canal, aliás, e então, assim, a gente acaba tendo essa abertura. Então, por exemplo, essa reportagem sua sobre o Rio Tietê, enfim, você vai ter um ponto histórico que daqui 10 anos, estando aqui no ar, as pessoas vão saber como é que era o Rio Tietê. Agora, eu vou te fazer uma pergunta: tem salvação, Rio? Eu acho que já deveriam ter salvado o Rio. O tanto de financiamentos que os governos das últimas 3 décadas pegaram, já era para ter limpado o Rio. Já era para ter acabado com o esgoto clandestino, era para ter melhorado o tratamento. Agora, eu não sei te responder por que nunca sai daquele mínimo possível ali de despoluição. Mas eu acredito que sim. Outros países conseguiram fazer isso. Conseguiram limpar os rios, conseguiram tornar aquilo navegável. E aqui não, aqui você vê só os engenheiros. Eu conheci o pessoal que faz a limpeza do rio, eles são muito aplicados. Mas eles são poucos, com poucos recursos, e fazem um trabalho ali que dá, é tipo formiguinha, sabe? Vai um pouco ali por dia, quando dá, quando tem chance de fazer, e fica naquilo. Então, eu acho que tem salvação. Eu acho que o rio tem que ser salvo, inclusive. Mas tem que se aplicar os recursos necessários de forma correta. E para quem ficou interessado, na descrição desse vídeo tem o link direto para o canal do César, que lá tem outras reportagens além dessa. Se inscreva, tá aqui na descrição do vídeo. Só clicar, se inscrever e acompanhar, que vale muito a pena, é muito bacana. E fora o profissionalismo que o César e o filho dele estão carregando agora para o YouTube. Então isso é muito rico para todos nós. César, vamos lá, vamos começar pela sua carreira. Eu não vou fazer aqui uma linha cronológica, mas eu vou começar no rádio. E você até foi o dia do radialista, né? E você teve uma participação muito importante. A gente sabe o quanto isso foi importante na tua carreira, o rádio, o quanto o rádio é valoroso para um profissional que pode seguir qualquer área, seja no entretenimento ou no jornalismo, não importa. A rádio é um negócio importantíssimo até hoje, né, na vida de todo mundo, seja do profissional, seja do ouvinte. O que você diria o que era uma cobertura jornalística, por exemplo, no rádio? Você cobriu o acidente da TAM em 96, né? Ao mesmo tempo, eu queria entender de você, porque a gente tem, naquela época, havia a transmissão da televisão aberta, que é o impacto da imagem, a imagem já te joga ali em cima, você já vê a imagem, e o rádio não. Mas a informação no rádio, ela muitas vezes é muito mais rápida do que a TV. Como é que é fazer uma cobertura desse tipo no rádio? Qual que é o desafio de você chegar e passar para o ouvinte
aquilo que ele não pode ver? Então, vai muito do jornalista, Fábio, da forma que você aborda os temas, as reportagens. Antes de eu te responder isso, eu só vou fazer um preâmbulo aqui. Como eu fui parar no rádio? O rádio era o meu objetivo profissional, não era a TV, era o rádio. Eu fiz jornalismo para ir para o rádio. E comecei no rádio. Na verdade, eu comecei no impresso. Eu fui trabalhar num jornal pequeno em Suzano. Naquela época, eu trabalhava com um colega que fazia um programa jornalístico numa rádio regional lá de Mogi das Cruzes. Esse colega passou mal, não tinha quem apresentasse o programa, pediram para que eu fosse substituí-lo naquele dia. Só que esse colega ficou afastado por meses. E eu passei a apresentar esse programa sem nunca ter pisado num estúdio oficial de rádio. Mas ali eu pude exercitar, pude começar a fazer o meu trabalho. Alguns meses depois eu fui parar na CBN, que a CBN foi criada no dia 1º de outubro de 91. No dia 10 de outubro eu fui contratado, 9 dias depois. E cresci com ela. Cresci formando gente que nem sabia o que era o nome CBN. Então a gente foi transformando uma marca que ninguém conhecia numa marca que hoje é uma explosão ali em notícias, né, em programas jornalísticos. Agora, voltando à pergunta que você me fez, a diferença do rádio e TV, basicamente, é a falta de imagem. Você tem até hoje estúdios de rádio que tem lá a transmissão por YouTube. Mas ali você mostra os apresentadores dentro do estúdio, no máximo um vídeo ou outro que se coloca ali para que as pessoas vejam. O rádio, ele descreve muito mais. Você tem que fazer com que as pessoas se coloquem naquele cenário da notícia. Por exemplo, no acidente da TAM, de 96, que era a TAM ainda, não era a Latam. Eu estava dentro de uma outra cobertura jornalística, que era uma rebelião na antiga casa de detenção do Carandiru. Era uma rebelião grande, estavam fazendo reféns. Quando o avião caiu, a rebelião acabou. Os próprios presos sentiram que eles tinham perdido toda a visibilidade naquele momento. E eu saí de lá e fui para o acidente da TAM. E ali eu tinha entrado às 6 da manhã, eu fiquei até às 10, 11 horas da noite. Até porque naquele momento eu já fazia 2 empregos, né? Fazia CBN, Rádio CBN e TV Manchete. Mas ali, quando eu cheguei no cenário lá do acidente, a rua no Jabaquara ainda pegava fogo, porque tinha o combustível que vazou do avião na queda. Então aquele cenário era aterrorizador, era aterrador. Você via ali rua pegando fogo, casas quebradas, pessoas desesperadas, e a gente tinha que visualizar tudo aquilo e transmitir o que você estava vendo para quem estava em casa, para que as pessoas que estavam em casa, no trabalho, dentro do carro, sentissem o clima do que estava acontecendo naquele momento. Então, no rádio, você vai para um local de reportagem, você descreve, por exemplo, como que era a rua, era uma rua com uma descida, a rua inteira com casas, uma rua residencial, as pessoas estavam tentando sair da casa, a rua pegava fogo, tinha muita peça do avião espalhada para todos os lugares, inclusive eu subi na laje de uma padaria que ficava na esquina dessa rua, ali tinha um pedaço da asa e um pedaço da turbina. Então tudo aquilo era material para você descrever. E quando você descreve, as pessoas que ouvem, que estão te acompanhando, elas se sentem dentro da notícia. Então o rádio é muito intuitivo, né? Muito intimista, porque ele coloca as pessoas dentro do fato. As pessoas não estão ali vendo basicamente a imagem e analisando uma imagem. Essa é a diferença, a magia do rádio. Eu fiz essa pergunta, muita gente deve estar falando, pô, mas é claro, ele não tem imagem, ele tem que falar o que aconteceu. Mas o César, ele falou uma coisa importante, que é isso, o ponto do olhar do jornalista, que com certeza não apenas no rádio leva o César para a televisão e isso dá um gabarito que ele tem. É a questão que nem você falou, da questão de que tipo tem a peça, tem uma turbina, tem um orelhão queimado, é tudo que envolve, porque não é simplesmente você pegar o microfone e falar caiu o avião e está pegando fogo aqui. É um total de detalhes, né? E ao mesmo tempo você disse que estava na TV Manchete. Essa foi a sua primeira experiência na televisão, certo? Isso, eu trabalhava na Rádio CBN.
pura coincidência, duas pessoas que trabalhavam na Manchete e foram cobrir férias na CBN, gostaram do meu trabalho e, sem se conversar, elas me indicaram. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir para a televisão, mas me chamaram lá, eu fui lá, conversei, fiz um teste, morrendo de medo, eu tinha medo de olhar para a câmera, eu não sabia como me comportar diante da câmera. Porque a gente brinca no rádio, né? No rádio você narra os fatos. Se você quiser estar deitado de ponta cabeça, plantando bananeira, ninguém vai saber. Se você estiver na reportagem na rua. Agora, a televisão não, você convive com a imagem. Você depende da imagem, a minha imagem, a imagem do que você vai mostrar. Então, eu apanhei bastante. Mas eu fui parar na TV por causa dessa coincidência. A Manchete, naquela época, tinha um problema financeiro. Ela estava saindo de uma crise. E aí eu tive que manter o meu trabalho na rádio, porque era o que me garantia realmente, me dava garantias de que eu teria o meu salário para pagar minhas contas, e ao mesmo tempo fui aprender televisão. Aí eu passei de 93 a 90 e fim de 97, começo de 98, nos dois empregos. Você pegou bem uma fase da Manchete, que era, você diz, aquela fase da IBF, né? A IBF, você chegou a pegar essa fase da IBF ou já voltou pro Bloco? Não, eu peguei depois que passou tudo isso. Depois Quando que passou retornou tudo para a isso. família Bloch, e aí começaram a saldar os problemas ali, os problemas financeiros. Foi aí que me chamaram e eu fui. E o que fica de lição nessa fase da Manchete para você, não só apenas na questão da televisão, a questão da TV em si, de uma emissora, dos problemas da emissora, da questão de falta de estrutura, que com certeza a Manchete naquela época que você disse que ficou entre 97 ali, era o início do fim da Manchete. Como é que ficou isso para você? Porque, claro, na Globo é uma coisa, né? Mas como é que era na questão da Manchete esse ponto que você enfrentou da crise da televisão? Por incrível que pareça, embora todo mundo fale, poxa, a Manchete fechou, foi vendida, quebrou, mas era uma casa muito boa de se trabalhar. Era uma casa com excelentes profissionais. Gente que eu aprendi muito a fazer televisão, porque você tinha liberdade de perguntar para as pessoas. As pessoas estavam lá, elas sabiam que trabalhavam num grupo pequeno, mas era um grupo muito coeso, que se entendia muito bem. Eu trabalhava no Jornal da Manchete naquela época, era um jornal em rede nacional, era um jornal que dava 12 pontos de audiência, que era uma audiência assim que até hoje muitos telejornais de várias emissoras não conseguem chegar, não conseguem alcançar. Foi um Então, telejornal revolucionário, né? e para mim foi uma escola. Globo. Para mim foi uma escola, porque eu aprendi demais com aqueles profissionais. E alguns profissionais eu segui acompanhando, porque para onde eles saíam, eles também queriam me levar. O meu chefe de reportagem da Globo, eu trabalhei com ele na Manchete. E quando ele foi para lá, quando quebrou a Manchete, a primeira oportunidade que teve, ele me levou junto para lá. Porque a gente fazia um trabalho bem integrado, bem interessante. Agora, você era da Manchete de São Paulo, certo? Sim. Aí é uma dúvida de curiosidade mesmo. Havia uma questão de diferença entre a sede que ficava no Rio com São Paulo, ou era a mesma coisa tanto para Rio quanto para São Paulo? Havia alguma coisa desse tipo ou não? Todo mundo tinha o mesmo orçamento, todo mundo tinha o mesmo equipamento ou não? Olha, o Rio de Janeiro talvez naquela época tinha um equipamento um pouquinho melhor, mas era uma coisa assim que mal fazia diferença, porque os equipamentos na última fase estavam bem defasados. Para você ter ideia, uma vez eu estava cobrindo um fato na Grande São Paulo, eu não me lembro qual que é exatamente, eu lembro sim, era o assalto ao ator Gerson Brenner. E quem investigava naquela época era a polícia de Biritiba Mirim, na Grande São Paulo. É uma cidade mais afastada, depois de Mogi das Cruzes, para quem não está aqui em São Paulo. Né? E nós fomos para aquela região, paramos para fazer imagem, no meio do caminho, o cinegrafista não conseguia ver a imagem que ele gravava. É uma peça que onde o cinegrafista põe um dos olhos, que chama viewfinder, ele apagou, porque as câmeras eram tão antigas e apagou. O cinegrafista era muito experiente. Ele conseguiu gravar todo o material sem olhar o que estava sendo feito. Então foi uma fase bem difícil. Mas assim, a Manchete estava com um problema técnico grave.
mas era meio que equilibrado, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Havia uma diferença editorial. São Paulo cobria mais economia, Rio de Janeiro cobria mais violência, e Brasília a questão política do país. Então, nessa fase, eu cobria economia, inclusive. Coisa. Você ficava ali no time Salomão Schwarzman, que tinha a questão de economia, junto com Denise Campos de Toledo, que faziam Sim, parte desse. sim. O Salomão era um programa à parte, né? Era um programa Sim, ele específico. era de entrevista, né? É isso. E eu trabalhava mais para os jornais, né? Principalmente o Jornal da Manchete. E como é que foi essa transição? Por exemplo, quando você vai para a Globo, você estava ali, mas como você disse, cobrindo economia. Quando você vai para a Globo, você acaba cobrindo cotidiano, vamos dizer assim, né? Não sei se é a palavra está sendo Geral, o dia a dia. o geral do dia a dia. Isso. Como é que foi para você essa mudança da pauta vamos colocar aqui brincando a Faria Lima para as periferias, enfim, para a região central? Como é que foi isso para você? Era um tipo de cobertura que já me atraía bastante. Eu sempre gostei de fazer coisas populares. A minha regra de pauta era sempre pensar no que esse fato vai afetar ou vai mexer com a vida das pessoas. Aí nós voltamos ao rádio. O rádio me ensinou a identificar isso. Porque o rádio, quando você vai para a rua como repórter, você depende de você mesmo, no máximo do motorista que trabalha com você. Então você aprende a se pautar, a enxergar um fato em cada coisa que você olha na rua. E você avalia exatamente o quanto aquilo pode importar, pode mexer com a vida das pessoas. E aí eu tive muita facilidade de me adaptar nessa área do geral por conta dessa visão do rádio. Então, normalmente eu me pautava, mesmo sendo um novato na Globo, eu me pautava. Por quê? Porque eles sabiam já que eu levava muita informação. Tem uma coisa que aconteceu no período do rádio que era muito interessante. O rádio tinha muita reportagem na década de 90, começo dos anos 2000. Por quê? Porque o rádio ele era voltado para a questão estadual, para a questão local. Depois as rádios viraram all news, viraram rádios em rede nacional. Isso fez perder um pouco da característica do regionalismo das rádios. Você vê pouca rádio hoje, ou ouve poucas rádios hoje, falando de muita informação de cidades, de trânsito, de tempo, de aeroportos. E naquela época não, era inverso. Então o rádio me deu essa possibilidade de trabalhar eu mesmo me identificando com os assuntos. E chegou uma fase, eu entrava na CBN às 5h30, 6 da manhã. E tinha um desafio meu ali com o apresentador da época, que era o Heródoto Barbeiro, deu todo dia, entre 6h15 e 6h25, que era um bloco local do jornal, da CBN, colocar um fato interessante da cidade. Algo que estivesse mexendo com a vida das pessoas. E todo dia eu arrumava um. E quando me arrumava, eu tinha uma pauta interessante, mais pesada. O que acontecia? O pessoal do SBT, da Cultura e da própria Globo ficava esperando eu entrar no ar para soltar a equipe das 6 da manhã deles. E eles me contavam isso. Eles falavam, César, eu não solto a minha equipe daqui da TV enquanto você não entra no ar, porque você sempre traz algo interessante que vai importar para os telejornais. Não, e isso é muito legal, porque você vê o quanto a rádio, mesmo até hoje, né, o quanto a rádio ela influencia muito no jornalismo, né? E ver isso, esse ponto dessa sua visão em torno da cidade. Na verdade, você não tem apenas que ser jornalista, você tem que conhecer a cidade que você está trabalhando, né? Exatamente. Você tem que Você tem que conhecer conhecer para muito bem descrevê-la. São Paulo, né? Uhum. Pra você ter ideia, eu peguei toda a transição tecnológica do rádio também. Da época que você trabalhava com aquele gravadorzinho, quadradinho, fita cassete, até a parte digital. Peguei a chegada do celular. E eu fiz coberturas assim que hoje em dia eu não vejo ninguém fazer. Até porque a tecnologia agilizou muitos processos, né? Naquela época era uma novidade. Para você ter ideia, na época da investigação do Collor, a Polícia Federal fazia depoimentos em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e um certo dia foram ouvir a ex-ministra, naquela época era ministra da Fazenda, né? A Zélia Cardoso de Mello. O depoimento ia começar no início da tarde, só que eu fui bem cedo para lá. Então, eu fui o primeiro jornalista a chegar, eu, com o meu motorista da rádio, e naquele dia eu saí da rádio, não sei por que até hoje,
eu peguei um pedestal de microfone e levei. Fiquei sentado no carro, o carro identificado. Chega o pessoal que ia colher o depoimento da ministra. Um deles, que eu não sei quem é até hoje, perguntou para mim: você quer transmitir esse depoimento? Falei: quero. Eu estava com um operador de áudio, que tinha cabo suficiente para aquilo. Naquela época não tinha microfone sem fio ainda. E ele falou: você tem um pedestal de microfone? Tem. Colocou meu pedestal que eu tinha levado da redação e o microfone. Eu fui o único a transmitir o depoimento dela. As outras rádios, quando ouviram, queriam bater na Polícia Federal ali, porque tinha deixado eu transmitir. Mas eu tinha chegado cedo, tinha levado equipamento e tinha essa visão. E você furou rádios grandes como a Bandeirantes e a Todas Jovem elas. Pan, que já tinham Jovem muito Pan, tempo de casa. Eldorado, Ninguém era novata. Exatamente. Foi Se muito vê- interessante. Eu fiz uma outra coisa quando chegou o celular em São Paulo. Eu consegui entrar num presídio sem entrar. Talvez você se lembre, a primeira vez que a mulher do Zé Rainha, a Diolinda Alves, foi presa. Eles eram do Movimento Sem Terra, do Pontal do Paranapanema. Foi a primeira mulher do Movimento Sem Terra presa. Ela foi trazida para o presídio feminino do Carandiru. Eu estava lá às 6 da manhã na porta do presídio, com um celular novinho, porque o celular tinha acabado de chegar, tinha acabado de começar a circular com a sociedade. As rádios receberam, a gente passou a transmitir por lá. Eu estou na porta, chega o senador Eduardo Suplicy, que tinha ido visitar a Diolinda. Num lapso assim de segundos, eu perguntei para ele: senador, você está com o celular? Ele falou: estou. Pode guardar seu celular dentro do blazer interno, do bolso interno do blazer? Ele falou: por quê? Porque se eu conseguir, eu vou te entrevistar dentro do presídio. Eu vou estar aqui fora, o senhor vai receber uma ligação da minha central da rádio, a gente vai triangular essa ligação, eu vou entrevistar o senhor e a Diolinda aqui da porta do presídio. Daqui 20 minutos o senhor vai receber uma ligação. É o tempo que eu acredito que o senhor esteja lá dentro da área que o senhor vai conversar com a presa. E deu certo. Eu fiz uma entrevista da porta do presídio, entrevistei o senador, entrevistei a Diolinda, do Movimento Sem Terra, deu uma repercussão enorme. As empresas jornalísticas começaram a pressionar a Secretaria da Administração Penitenciária para que chamasse uma coletiva com a presa dentro do presídio, e houve a coletiva mesmo, porque ninguém se conformava de só eu ter feito aquela entrevista. E aí, na época, foi uma coisa assim, um bastidor interessante. Eu conheci o secretário de Administração Penitenciária, ele tinha meu telefone. Ele me ligou, bravo: César, você invadiu meu presídio, você não pode entrar no presídio. Eu falei: secretário, eu não entrei no teu presídio. Pode pedir para os seus agentes falarem comigo aqui, eu estou aqui na porta do presídio. Eu não tenho culpa que os senhores não revistam o senador. Aí entrou com o celular, eu fiz a entrevista. Ele teve que chamar uma entrevista coletiva. Não, isso daí foi. Vendo isso, hoje é impensável, né? Acontecer um negócio desse, né? Eu não sei se é impensável, se falta assim, um pouco de vontade, de criatividade, de fazer algo diferente. Porque hoje Porque a imprensa se tornou muito imediatista, né? Os fatos circulam em segundos, se atualizam, até por causa das redes sociais, de internet. Talvez não dê tempo até de você pensar em fazer algo mais complexo, porque alguém vai correr na tua frente, vai dar uma notinha, uma informação e a notícia isso morre. é verdade. Mas e acho que aí também mora o perigo, né, César, dessa questão de que, como você falou, todo mundo tem as redes sociais, tem tudo, e aí todo mundo às vezes pode se achar que é um jornalista. Uhum. Isso é bem complicado, né? Eu tive até uma discussão no evento que eu participei, a gente discutiu muito sobre isso, do tipo, até que ponto vai essas páginas. Então, realmente, isso que você falou é uma verdade, não tinha parado para pensar, de tipo, é tudo muito rápido, né? É tudo muito. E todo mundo está muito preocupado, né? No imediato ali da agora. Não numa questão que possa levar um tempo, mas que você consiga trazer uma informação com qualidade e ter um furo, né? Exatamente. Então as pessoas assim, precisam aprender, tudo bem, elas podem acessar as redes sociais, tem a parte boa e a parte ruim das redes sociais. Uhum. Mas quando elas precisam de informação bem apurada, busque os meios profissionais. Sim. Não é um preconceito isso. O jornalista ele é preparado para isso.
ele tem a questão ética, profissional, de apuração, tudo na cabeça dele. Então ele tem a obrigação de trazer uma informação correta. Quem está lá com o celular no meio da rua, viu algo, fotografou e postou, não tem essa obrigação de apurar. E não tem a técnica de apuração. Então, pode ser que involuntariamente essa pessoa dê uma informação errada. Aconteceu há pouco tempo aqui, um mês e pouco, perto da minha casa, eu soube que um ônibus tinha perdido o controle e batido numa árvore. As redes sociais estavam dando que 15 pessoas tinham morrido, 40 eram feridas. Tinham 2 feridas, ninguém tinha morrido. Mas vira um pânico, porque se espalhou uma informação sem apurar. Na verdade, esse é um ponto muito perigoso, porque não só além da ética que todo jornalista tem, é uma questão do cuidado e fora a carreira profissional, o nome que aquela pessoa tem. Quando você tem uma página no Instagram ou em qualquer outra rede social que você filma a esmo e vai falando o que acha, a pessoa não tem preocupação com a carreira. Não tem nenhuma, não existe. Quanto mais like, quanto mais view, melhor. Uhum. E às vezes até se fala um pouco mais do que merece a notícia por causa disso, por causa dos likes, da curtida. Né? Isso que é. E às vezes eu vou falar uma coisa para você. Até brinco que eu entrevistei muita gente bacana aqui, muita gente legal, Cabrini, Juca Kfouri, Carla Camurati, enfim, fazendo uma propaganda minha aqui. E eu nunca usei trechos, eu nunca fiz cortes, eu nunca fiz nada, porque eu acredito que não sei, isso possa me trazer visualizações, mas até que ponto, entende? Eu trazer uma pessoa aqui, um jornalista, uma atriz, tanto faz quem seja, para eu tentar tirar algo que às vezes nem existe por um caça-clique, né? Uhum. Então eu prefiro manter a minha linha das minhas entrevistas aqui de uma forma, porque é o que todo mundo tem e acaba não tendo um conteúdo também relevante em tudo que é tipo, acaba trazendo coisas que se passam despercebidas por uma bobeirinha que está ali. Mas, enfim, isso é papo para outro assunto. Vou tomar um pouco d'água aqui, tá? Oi? Desculpa. Vou tomar um pouco d'água. Claro. Eu queria, aliás, só um ponto antes da gente agora voltar para a televisão, até por curiosidade, acho que muita gente deve ter essa curiosidade. No meu canal tem muita gente com 25 anos que nasceram com o celular. Eu queria que você contasse, então, como é que era fazer uma transmissão ao vivo na rádio sem celular? Como é que funcionava uma transmissão ao vivo? Bom, o rádio ele funcionava basicamente de 2 formas. Nós tínhamos a radiocomunicação, que eram esses rádios TX, né? PX, TX, são frequências diferentes, que eram instalados nos carros de reportagem. Os carros de reportagens tinham um cabo para esse rádio que tinha no máximo 20 metros. Então você estava sempre limitado a esses 20 metros em torno do carro. Então você às vezes captava a informação com o gravador e transmitia via rádio. Essa frequência era aberta. Qualquer um podia copiar, podia entrar e ouvir. E às vezes atrapalhavam até, tinha gente que invadia essa comunicação. E tinha a segunda forma, que essa palavra talvez muito jovem não conheça, orelhão. Você levava a gravação até o orelhão, ligava para a rádio com ficha telefônica, porque não era nem o cartão ainda, e transmitia aquilo do gravador pelo telefone. E uma outra forma, também no telefone, era um conector que a gente chamava de jacarezinho. Você tirava o bocal do gancho do telefone, plugava lá, positivo e negativo, e a saída do gravador. E você transmitia aquela entrevista pelo telefone. Era bem artesanal, muito difícil mesmo. O celular deu mobilidade para todo mundo. E deu mobilidade para a comunicação também. Não, o celular, ele, que nem a gente falou, né? Pelo mal, pelo bem, né? Pelo Sim. bem é uma comunicação instantânea. E você, hoje em dia, as emissoras não precisam mais daqueles carros micro-ondas para fazer uma transmissão ao vivo. Tendo uma mochila ali com uma conexão boa, pronto, você já tem a transmissão tranquilamente, sem atropelo, sem nada. Sim. Hoje aqueles campeões são usados mais quando é uma transmissão mais complexa, né? Sim. Que merece um sinal mais seguro, porque muitas vezes a internet falha. Às vezes o público vê a imagem do repórter distorcer, a imagem de uma paisagem distorcer, é porque a internet variou. Então, se perdeu o contato com a internet,
a qualidade do sinal cai. E aqueles caminhões não, aqueles caminhões eles têm um sinal linear sem problema algum. Só que eram tecnologias muito caras, pesadas. Por exemplo, você tinha um caminhão de link que a gente chamava de UMJ, Unidade Móvel de Jornalismo. Você saía da Berrini para chegar em Guaianazes. Eram 2h30, 3 para chegar. Nossa. Muitas vezes se perdia entradas ao vivo porque o equipamento não chegava. E com aquela, a gente chama de Mochilink, Live-U é a fábrica, né? Que na verdade eles alugam para o mundo inteiro, eles não vendem. Então com aquilo você transmite de qualquer lugar, basta ter um sinal bom de internet. É aquilo, né? Mas é que nem eu falo, a televisão aberta, a internet tem aí cheio de coisa. Tem o streaming, a gente consegue ver tudo agora. Mas a televisão aberta ela é muito mais rápida que a internet. Ela não cai e a gente tem acesso gratuito, não precisa. Sim. Então, são esses pontos que eu acredito que a televisão aberta não vai morrer. E a TV aberta ainda tem um detalhe, Fábio, que ela tem a credibilidade. As pessoas podem ver tudo no streaming, podem ver num canal por assinatura, mas quando ela quer ter certeza daquela informação específica, ela vai para a TV aberta. Sim. Se a gente falar de todas as coberturas que você fez, a gente vai ficar aqui 4 horas, seria ótimo. Mas eu vou pegar algumas aqui e eu acho que tem ainda sempre falam muito do caso Eloá, né? Uhum. É um caso que você acompanhou de perto, você esteve Sim. ali, você viu o desfecho, está no meu canal. Eu tenho essa cobertura sua dentro do SPTV, você fazendo o ao vivo ali. Você estava até na casa de uma outra pessoa, né? A gente conseguiu a gentileza de uma moradora de nos colocar num apartamento na diagonal do prédio onde a Eloá era mantida refém, no mesmo nível de janelas. Sim. Então a gente estava lá. Eu passei basicamente 5 dias lá, né? Eu voltava para minha casa só para dormir. Foi um negócio que até hoje gera debate. E eu queria saber de uma entrevista semana passada sobre esse caso ainda, para você ter ideia. Tá vendo? Todo mundo fala porque ele é muito emblemático. Sim. E aí eu queria, se você tem uma opinião formada ou não a respeito disso, de quem errou? A polícia ou a mídia? Eu acho que aquele caso foi marcante por ter uma sucessão de erros. Acho que todos os envolvidos ali, de alguma forma, erraram. Quando todos, eu digo instituições, não só pessoas. A polícia, naquela época, ela tinha um preparo para se negociar reféns, libertação de reféns. Naquela época, eram 2 grupos. Era um grupo da PM, que é o GAT, e era um grupo da Polícia Civil, que era o Antibombas. Os 2 tinham grupos, tinham negociadores. E a regra era, quem chegar primeiro assume o caso. Naquele dia, a PM chegou primeiro e assumiu o caso. Perfeito. Naquela época não existia celular, quer dizer, o celular existia, mas ele não tinha tanta popularidade como hoje. As pessoas mais pobres que moravam na periferia estavam começando a ter acesso a essa tecnologia. E era muito comum todo mundo ter o telefone fixo em casa. Quando começou a negociação, o correto ali era que a polícia pedisse para a empresa de telefonia bloquear a linha telefônica, transformar a linha telefônica aberta para uma linha direta. Apartamento, polícia. Apartamento, negociador. Isso não foi feito. Então, o sequestrador ele ficou com o direito de se comunicar com o mundo externo do apartamento. E foi o que aconteceu. Naquele momento, uma emissora ligou, conseguiu o telefone, ligou, ele atendeu, e naqueles minutos ali, a negociação parou. Ele passou a dar prioridade para a jornalista que estava entrevistando. Então, nesse momento, a imprensa atravessou uma coisa que não deveria ter atravessado, na minha opinião, que era não ter interferido na negociação. A polícia errou de não ter bloqueado a linha. A linha, a gente chamava aquela época de linha LP. O erro foi não ter bloqueado, e o erro da imprensa foi ter atravessado. Depois que a primeira emissora ouviu o Lindenberg e Alves, as outras começaram a achar, não, então nós precisamos também fazer a mesma coisa. Eu fui voto vencido na época. Eu e mais um grupo de jornalistas que cobríamos essa área, fomos votos vencidos. A gente não queria que fizesse a entrevista com ele.
por uma questão ética de ter duas moças reféns dentro da casa. Mas fomos votos vencidos, fizeram a entrevista. Esse foi o primeiro erro de daqueles 5 dias, daquelas 100 horas de sequestro. A partir daquilo começou uma sucessão de problemas. Primeiro, uma das reféns foi libertada, a Nayara. Ela foi libertada na terça-feira. Ela convenceu o negociador de que poderia ajudar voltando à porta do apartamento. Isso é inadmissível para quem está negociando. Você deixar um refém que já está traumatizado voltar ao cenário onde ele ficou refém. Voltou. O que aconteceu? Ele puxou a moça para dentro do apartamento novamente. Passou a ter 2 reféns novamente. O tempo foi passando. Ele estava armado dentro do apartamento. Ele deu 2 tiros. Ele pôs a arma para fora e deu 2 tiros. Um dos tiros foi na direção do apartamento onde eu estava. E naquele momento, era um sinal que não ia bem a negociação. Talvez já fosse o momento de tomar uma medida mais drástica, de invadir. Não invadiu. No 5º dia, eu estava lá, era uma tarde, acho que de quinta ou sexta-feira, não me lembro exatamente o dia, um tempo muito fechado, nebuloso. Estavam na porta lá do apartamento o negociador da polícia, um promotor e 1 ou 2 advogados. Estavam negociando. Primeiro saem os advogados de cabeça baixa. Sai o promotor de cabeça baixa. E, por fim, sai o negociador da PM de cabeça baixa. Eu pedi para a minha equipe e para as outras equipes da minha emissora que estavam lá, gravem, vai acabar. Passaram 3 minutos, 2, 3 minutos, realmente acabou. A polícia invadiu. Só que na hora da invasão, não sei se não houve um estudo, eu não sei o que aconteceu ali para se invadir daquela forma, mas não imaginaram que ele pudesse ter bloqueado a porta. Os 40 segundos que a polícia levou para conseguir acessar o apartamento, por aquela porta que tinha móveis atrás dela, foram os 40 segundos que ele usou para atirar na Eloá. O policial que invadiu pela janela, eles treinaram aquela invasão. Só que não fizeram um estudo preciso da altura da janela em relação ao chão. A escada que o policial colocou era mais baixa do que a janela. E ele perdeu segundos importantíssimos ali. Porque se ele tivesse chegado com a escada na altura da janela, ele teria quebrado a janela e entrado. Perdeu mais alguns segundos preciosos. Então, ali teve uma sucessão de problemas que acabou com a tragédia que a gente viu, com a Eloá baleada e depois morta a caminho do hospital. Já. O cara, o assassino, ele já tinha tudo premeditado, né? Porque você pensa que ele, aliás, premeditado que eu digo, ele já tinha tudo esquematizado, porque ele barrou a entrada da polícia, são 40 segundos, é uma eternidade num fato como esse. E é a questão, ele se sentiu no poder, né? Ele se sentiu no comando. Ele tinha todos os elementos, ele tinha alimentação, ele tinha água, tinha energia. Coisas que normalmente você tem que cortar quando um sequestro se prolonga. Ele tinha comunicação, que era o telefone, ele tinha a televisão que ele podia ver o que estava acontecendo do lado de fora, tinha a negociação com promotores e com a polícia. Tudo isso em andamento. E ganhou tempo fazendo as barreiras, impondo condições. Então ali ele ganhou tempo e espaço para que se prolongasse por muito tempo. De esse ponto da ligação, como você disse, que você foi voto vencido, né? O que você pensa? Por que todo mundo, por exemplo, uma ligou, e a gente sabe, qualquer jornalista sabe que isso é um ponto muito perigoso, mesmo sabendo que isso pode dar números ótimos de audiência e tudo mais, ouvir a versão de uma pessoa. Na minha opinião pessoal, eu acho que não tem que ouvir a versão de um sequestrador. Se ouve depois que for liberado para entender o que aconteceu. Essa é a minha visão. O que levou? Você acha que levou o ponto de tipo, esse ponto que eu comentei agora, vamos ouvir ele, ou do tipo, a gana de usar esse fato para audiência? O que você acha? Eu acho que são os 2 ingredientes, mas na verdade não era nem a audiência. Era a questão de você não, uma ter feito e as outras não terem feito a entrevista. Uma questão de honra ali, de não tomar o furo jornalístico, porque naquela época você não tinha rede social muito intensa.
Então, quem desse a primeira notícia ia ser reconhecido como o veículo que deu o furo jornalístico. Então, era mais para não se tomar furo, realmente, do que pela questão da audiência pura, né? Então, E para mim desculpa, pode falar. foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto numa negociação. Eu já tinha acompanhado vários casos de pessoas mantidas reféns que a gente respeitava os limites, ficava fora. Eu acompanhei o sequestro da filha do Silvio Santos, acompanhei o sequestro e acompanhei a volta do sequestrador para a casa da família. E eu tive que tomar cuidados ali, que eu tinha que pensar em fração de segundos, para não expor, porque eu sabia que o sequestrador estava vendo televisão dentro da casa. Então, talvez isso tenha sido esquecido naquele momento. E você falou para mim um negócio no livro que é interessante, que você sabia onde estavam os atiradores de elite, né? E você não falou. Sim, eu estava. Naquela época a gente não tinha celular ainda, foi em 2001. Eu trabalhava com 100 metros de cabo que vinha do caminhão do Link, não, o MJ. E eu ficava bem na frente, bem assim, de frente para a porta principal da casa. Tinha um segurança que me conhecia, então ele me dava informações de como andava a negociação. Ele não tinha acesso à casa, mas ele sabia onde todos estavam dentro da casa, sabia que havia o sequestrador assistia televisão, ele tinha acesso aos meios de comunicação. E de repente eu vejo atiradores de elite subirem no telhado de casas vizinhas. Foi até uma coisa instintiva. A primeira coisa que eu pensei, eu não posso falar isso. Nesse momento estava chegando o Globocop. E o Globocop poderia mostrar involuntariamente isso, porque vem com a imagem aérea. Eu acionei o diretor da época, falei com ele, a gente falou rapidamente, ele tirou o helicóptero. Por quê? Porque se mostra os atiradores de elite e eu falo que eles estão ali para agir, ele poderia ter matado a família inteira. Então, são frações de segundo que você tem que ter a responsabilidade do jornalismo profissional de não priorizar a audiência ou furo. Tem que priorizar a notícia, mas também cuidar da vida das pessoas. E uma coisa que você falou do sequestro do Silvio, que você comentou agora, um ponto histórico que o César ele foi muito elogiado, fez um trabalho excelente. A gente tem a cobertura no YouTube, eu tenho aqui, a gente consegue ver o quanto você foi excelente ali. E principalmente foi a primeira vez que a Globo, né, digamos assim, que a Globo ficou no ar full time, acho que mais de 8 horas, a não ser cortejo de alguém que morreu, como o Tancredo ou Silvio, a chegada do Silvio, desculpa, do Tancredo do Senna, a chegada da seleção na Copa do Mundo. Não, isso era um fato fora do script, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. E para você contou, né, César, a sua experiência na rádio para ficar tantas horas no ar, né? Sim, foram 6 horas e meia de vivo. E foi interessante porque naquele dia eu era novo na Globo. Eu tinha menos de 2 anos de reportagem na TV Globo. E eu cheguei para trabalhar de manhã e já tinha um carro me esperando na porta. Falou, César, você nem entra. Já vamos direto para a casa do Silvio Santos. Eu cheguei lá, tinha uma outra colega que estava fazendo o vivo dos telejornais que não tinha o traquejo para segurar uma transmissão. Tinha medo, não gostava. Esse é um direito de cada jornalista. Cada um tem sua característica. Eu tinha vindo do rádio, né? Sabia descrever tudo. Aí ela me passou o microfone e o fone. Falou, César, olha, você vai ficar aqui no vivo agora. A primeira informação que veio para mim, olha, César, nós vamos interromper a programação por 2 minutos, que já era um tempo fora dos telejornais. Eu fiquei 7 minutos e meio. Quando saí, quando eu devolvi para a programação, o diretor entrou e falou, olha, nós vamos interromper a programação. A partir de agora, é você aí na porta da casa e o Carlos Nascimento, que era o apresentador, no estúdio. Vocês vão interagir e vão fazer a transmissão. Então, ali, eu pude colocar em prática tudo que eu tinha aprendido no rádio, que era descrever situações, buscar rapidamente informação e passar para o público, mas sempre me preocupando com a segurança de quem estava lá dentro. Tem um ponto interessante que eu li numa pesquisa, enfim, houve muita crítica pela questão
em torno da figura do Silvio. Falaram um programa de auditório, né? Até alguns jornais fizeram críticas desse tipo, porque outro ponto, a audiência do Silvio, do sequestro do Silvio, foi maior que a audiência do World Trade Center, que foram dias depois, 2 semanas depois, mais ou menos, que foi quase o tempo que a Globo fica fora do ar. Enfim, fica fora do ar, fica a grade, a programação fica fora do ar ali, cai a programação inteira de manhã e a Globo segue, mas a do Silvio deu muito mais audiência. Um ponto que eu até conversei com outros colegas seus sobre isso é a questão: existia uma tensão no ar pelo risco do Silvio, porque o Fernando Dutra Pinto já tinha mostrado pelo que ele veio, né, matando aqueles 2 policiais, fazendo aquela fuga cinematográfica. Havia uma tensão do tipo, isso pode dar errado, porque todo mundo nas outras emissoras, SBT, Band, Record, que você vai vendo, todo mundo fala, o Silvio tem um poder de negociação incrível, ele vai tomar conta. Todo mundo sabia que o Silvio era bom de lábia, que ele poderia até se sair bem. Havia uma tensão? Você sentia que havia uma tensão ou não? Não, havia uma tensão muito grande. Para você ter ideia, naquele dia, o governador foi até a casa dele ajudar na negociação. Os melhores médicos do Águia, do helicóptero da PM, foram para lá, porque também o sequestrador tinha um ferimento e tinha o medo da família ser ferida por eles. O Silvio era o Silvio Santos, uma pessoa ultra conhecida, ultra popular. Então, imagine o que possa acontecer se o sequestrador fizesse algo lá contra a família. Então, você tinha que pesar tudo isso, né? E o Silvio, claro, era uma pessoa articulada. Dizem, a gente não tem nenhuma gravação interna, mas ele manteve o sequestrador relativamente calmo para que acontecesse a negociação. Mas tinha o receio de acontecer algo pior. E o receio, o meu receio principalmente, era de como eu transmitir, porque eu estava transmitindo para a principal emissora do país, com maior audiência. Então, qualquer coisa que eu falasse ali poderia desencadear um problema. Então, eu tinha que narrar, eu usei a técnica do rádio, narrar o que eu estava vendo, e não narrar o que poderia influenciar o clima dentro da casa, que é a questão lá dos atiradores. Porque realmente até alguns colegas seus até falaram, não, a gente sentia que estava tudo controlado, mas na própria transmissão que a gente acompanha pelas imagens ali, era um negócio de vai e vem que não acabava nunca. Sim. E acabou minutos depois que o Alckmin chegou ali, o então governador, né? Uhum. E ali até seria interessante a gente colocar a forma que eu gostei disso, que a gente fala sobre isso, mas a gente fala também das condições de transmissão que você tinha. Hoje a gente até imaginaria como seria diferente se isso acontecesse hoje em dia, a forma que isso seria transmitido, que já estaria nas redes sociais, tudo até muito mais rápido, com uma outra visão, enfim. Como é que foi tecnicamente para você ficar ali tantas horas no ar, numa época que, como a gente sabe, você falou bem, até da Eloá, e naquela época, pior ainda, o celular não era uma coisa popular, não havia smartphone, e principalmente ficar em pé ali, parado. Como é que foi? Conta um pouco os bastidores dessa transmissão. Porque eu te falo, depois que eu cheguei ali, eu sabia já que, quando me falaram, olha, nós vamos interromper a programação, eu já estava preparado. Eu sabia que aquilo poderia durar muito mais tempo do que uma reportagem convencional. Mas aí você se concentra, é a cabeça do jornalista, do repórter. Enquanto não acaba o fato, você não desvia os olhos. E aquilo poderia durar muito tempo, eu ia estar preparado. Para você ter ideia, eu estava com 100 metros de cabo de áudio, cabo de vídeo. Eu não tinha mobilidade, porque eu estava preso aos cabos, porque não havia celular. Tinha um operador da UMJ, do caminhão de link, que me trazia copo d'água, porque estava muito calor aquele dia. E foi com aqueles copinhos d'água que eu fui me segurando ali. E com atenção 100% focada no negociador, que é geralmente o policial que está com colete branco, e na porta da casa. E com tudo que eu corria ali, que eu visualizava no entorno da casa. Então eu me concentrei, aquilo é concentração. E a concentração, inclusive, no que você vai narrar, no que você vai dizer, como você vai dizer. E a questão técnica estava resolvida pelas condições que nós tínhamos naquela época.
tinha um sinal seguro de um caminhão de link, que não caía, tinha o contato com o estúdio, tinha uma pessoa para eu interagir, que era o apresentador, o Carlos Nascimento, na época, e nós ficamos 6 horas e meia ali até o final. Eu lembro que quando terminou, eu realmente estava bem cansado. Tava assim, não tinha nem protetor solar aquela hora. Eu cheguei lá de repente, estava muito vermelho do sol, que eu fiquei debaixo de sol o tempo todo. Mas eu terminei e com a sensação de que tinha feito um bom trabalho ali, feito um trabalho jornalístico que as pessoas conseguiram entender o que, que era aquele cenário, o que estava acontecendo. Não, e quem acompanha, a gente tem aí no YouTube, realmente ali você segurou muito bem, não é porque você está aqui não, porque realmente vendo as outras emissoras, não desmerecendo nenhum profissional, porque ali do seu lado tinha Não, outros claro, profissionais profissionais trabalhando, mas realmente ali você, porque tem a questão também da frieza, né, César? Porque ali você tem que ser frio ali, você tem sim, que manter uma frieza em torno do fato, independente de quem seja ou não. Você está transmitindo e você tem que ter essa firmeza. Se você pode estar preocupado ou não, ok, mas é a frieza ali, né? Então uma coisa assim que é um controle total, né? você tem que se controlar. E naquele dia, você não, quem faz não tem a noção de como está se saindo, se você está indo bem, se você cometeu algum erro. Uhum. Então eu fui fazendo às 6 horas e meia. Quando terminou, veio uma mensagem para mim: olha, não saia daí. Você precisa esperar todo mundo ir embora e fazer uma passagem. Passagem é quando o repórter aparece na reportagem, é a assinatura da reportagem. Aí eu fiquei, encontrei o trecho da cerca que o sequestrador pulou e derrubou para poder acessar a casa. E eu cheguei na redação da Globo sem a noção de como eu tinha saído, qual tinha sido o meu desempenho. Porque assim, eu estava lá fazendo o meu trabalho, mas eu poderia, de repente, estar fazendo algo que não agradasse. Então eu não sabia qual que era o feedback, qual que era a avaliação daquele trabalho. Quando eu abri a porta da redação, as pessoas levantaram e bateram palma. Eu olhei para trás até, porque tinha um repórter muito mais famoso que eu na época, chegando junto comigo, que era o Carlos Dornelles. E aí eu falei: Dornelles, acho que é para você. Ele falou: não, é para você. Você que fez o vivo lá. Você que estava acompanhando o tempo todo aquele trabalho, as pessoas viram aqui e reconheceram. Mas eu não tinha noção nenhuma da qualidade do trabalho. Eu sabia que eu estava fazendo um trabalho jornalístico. Estava descrevendo da forma que eu aprendi. Mas eu não sabia se aquele resultado era o esperado pelos chefes. Mas foi, graças a Deus foi. Não, foi excepcional, assim, excepcional mesmo, porque a gente vendo a cobertura é realmente um negócio assim para tantas horas, não é? E outra, é um ponto histórico, né, César? Você foi um cara que entra na história da televisão porque foi a primeira vez que a Globo Sim. cede o tempo para algo que nunca isso tinha acontecido dentro da Globo. Um fato nada programado, não era um funeral, não era chegada, como eu falei, da Copa, uma posse do Papa, não tinha nada disso. Era um posse de presidente, enfim, era um fato inusitado e muito louco. Realmente aquilo ali foi fora do comum. E falando da frieza, eu queria até saber com você, porque a gente falou da Eloá, e tem a questão do caso Isabela Nardoni, que foi um caso que mexeu muito, você participou da cobertura. Você, pessoa física, é um ser humano, tem sua família, tem seus filhos. Cobrir esse tipo de fato em que você vê que pessoas assim, uma adolescente e uma criança perde a vida de uma forma violenta e banal, banal. Como é que fica o César Galvão, o pai, o cara do dia a dia, acompanhando esses fatos, tendo que estar ali firme, porque ele não acaba na morte, ele continua até um julgamento. Como é que fica isso? Você, como é o distanciamento? Como é que é o ponto para você falar, focar nisso daqui, mesmo sendo um negócio tão devastador? Eu tenho colegas que sempre sofrem muito com esse tipo de cobertura. Mesmo profissionais muito experientes sofrem demais. Não só por ser uma criança, mas por ter uma vítima, ser uma mãe que perdeu o filho, a filha. Eu desenvolvi eu não posso chamar nem de técnica, é uma percepção para que eu não me envolva nos casos. Eu lembro que quando eu era iniciante, eu fui cobrir
Teve uma época em São Paulo que eram 50 mortes a cada final de semana. Todo final de semana tinha chacinas. E eu fui cobrir uma chacina no Parque Santo Antônio, Zona Sul, perto do Jardim São Luís. Era o bairro mais violento da época em São Paulo. E eu fui cobrir uma chacina Desculpa te num plantão. interromper. Desculpa, eu morava no Campo Limpo. São Eu vizinhos. conhecia, ali era realmente até hoje. Mas Uhum, essas épocas, era ali em Campo Limpo, São Luís, Capão Redondo, Jardim Ângela, sim. era uma violência que a gente via violência explicitamente na nossa casa. Não Eram precisava ligar a 50, televisão. eram 50 homicídios por final de semana. E aí eu fui, era um plantão de sábado, eu cheguei na rádio, já tinha informação, eu fui para lá, para fazer o acompanhamento. Cheguei junto com o pessoal da divisão de homicídios da polícia. E eu entrei na casa, onde uma família, 5 pessoas tinham sido mortas. Era uma casa muito simples, uma sala retangular e longa. No fundo tinha uma máquina de costura, daquelas que tem a caixa de madeira, que são máquinas antigas, né? E tinha uma criança lá dentro, que ela foi morta com sinais de tentativa de defesa. Ela morreu assim, tentando cobrir o rosto, tentando evitar os tiros. E ficou. E eu vi aquela cena quando eu cheguei lá, além de pisar muito em sangue. Era a minha primeira cobertura de violência. E eu passei uns 5 dias assim, dormindo muito mal, sem dormir. E falei, eu não posso deixar influenciar, porque senão como que eu vou cobrir o próximo? E eu passei a colocar na minha cabeça, a acreditar que eu não faço parte das histórias. Eu conto as histórias, eu sou um contador de histórias, eu não posso me envolver com elas e não posso me envolver com as pessoas. Claro que ninguém é um robô, todo mundo tem sentimento, todo mundo sente. Mas você tem que, enquanto repórter, você tem que aprender a separar para você não ser influenciado e não sofrer com isso também. Então, hoje em dia, se você me contar, César, o que você cobriu 2 semanas atrás, eu vou ter dificuldade de me lembrar. Porque eu me coloco sempre na posição de um contador de histórias. Claro que assim, eu cobri o caso Isabela por 61 dias, sem parar. Eu lembro que na noite que aconteceu o caso, no dia seguinte de manhã eu já estava lá. Não era meu plantão, eu vi de casa e comecei a apurar. Nessa época tinha um ingrediente mais difícil ainda. Já havia rede social. E já havia também certo sensacionalismo no ar ali de alguns telejornais. Então você tinha que trabalhar pela informação correta e pela contra-informação. Porque alguém dava uma informação, a redação fala, César, tal jornal, tal emissora está dando uma informação aqui, a gente quer dar também. Eu falei, não, espera. Quantas vezes eu falei isso pro meu chefe? Não dê, deixa eu apurar. Eu estou aqui para isso. E realmente a gente ia apurar e aquela informação não batia. Algum colega ouviu alguém falar e mandou para o ar, deu essa informação no ar, é como se ela virasse verdade. Então o trabalho já era muito difícil ali por causa dessa contra-informação. E nesse meio tempo eu conversava com os parentes da mãe da Isabela, conversava muito com policiais que acompanhavam a investigação e conversava com analistas que não estavam dentro da investigação, mas que eram especialistas em homicídio. Então eu tinha sempre informação correta de tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo organizado para se chegar à autoria do crime. Só não conseguia falar com o pai, que passou a ser investigado, num certo momento foi preso, e com a família dele, que também não queria falar com ninguém. Mas foi uma cobertura bem intensa, de 61 dias. E esse caso ele fica realmente muito marcado, acredito, claro, é uma criança, né? Era uma criança indefesa, inocente, enfim. Uhum. Mas também nesse ponto que você diz, o sensacionalismo, da forma muitas vezes que foi usada, né? E isso não tem como evitar, né, César? É um ponto de que é a vida, vai ter veículos sérios e vai ter veículos que vão abusar daquilo de uma forma, como você falou, não é uma informação, é uma contra-informação, né? Uhum. É um ponto apenas de pegar aquele fato, explorar ao máximo e jogar nas redes sociais hoje em dia para que se tire alguns likes. Eu queria até te fazer uma pergunta, que você, como você acompanhou esses casos notórios, a gente vê que cada vez mais a
o true crime, né, como falam, né, Uhum. as histórias dos crimes, que vão Sim. ganhando documentários, vão ganhando filmes, séries, enfim. E às vezes, pode ser, posso estar errado, a pessoa me corrija, por favor, que às vezes eu vejo que há uma glamorização nesse ponto, algumas vezes, Uhum. de alguns fatos notórios. A Suzane von Richthofen, ela acaba criando em torno dela uma coisa como se ela fosse uma pessoa famosa, e ela de fato é, mas não por ser famosa, por um assassinato que ela planejou. Como é que você vê isso, César? Você acha que a gente está ficando mais frio para esses fatos? Tudo está virando pauta para que a gente possa, sei lá, ganhar o pessoal ganhar uma produtora ou um streaming ganhar uma grana em torno disso, porque é isso aí, vamos popularizar, igual a questão do jogo do bicho, que as Uhum. pessoas que cometem a viver uma série se tornaram até celebridades, né? E são pessoas investigadas que Sim. estão ali, a polícia atrás. Como é que você vê isso? Olha, você tem vários pontos para ser analisado sobre isso. Primeiro é a guerra da audiência. Você tem uma briga por audiência que muitas vezes você deixa, talvez assim, o fato de lado, ou o peso real do fato de lado, porque as pessoas são curiosas. O público é curioso. Você diz do like da internet, das redes sociais, na TV ou no rádio, nos portais, é audiência medida por institutos. Então você tem ali um acompanhamento minuto a minuto. Esse é o primeiro ponto que eu não gosto. O segundo é você glamorizar pessoas que se envolveram em crimes graves. Por exemplo, você diz da Suzane, mas você tem vários outros. Você tem a Elise Matsunaga, que matou o marido, esquartejou o marido. E ela apareceu num documentário recente. Então, a impressão que eu tenho é que essas pessoas só concordam em participar desse tipo de documentário para tirar proveito de algo. Por exemplo, a Elise Matsunaga, ela não tem contato com o filho, porque a família do marido dela não permite. Então, talvez ela queira se aproximar do filho, queira ter a chance de chegar perto dele. A Suzane, ela, num certo momento, ela queria ali passar a imagem de que não era uma pessoa, um monstro, que era uma pessoa normal. Tanto que hoje ela casou com o médico, ela vive no interior de São Paulo. Mas, assim, o que você me falou no começo, eu não me agrada muito glamorizar pessoas que cometeram crimes graves. Mas, ao mesmo tempo, quem faz esse tipo de documentário é exatamente seguindo ao pé da letra o título, documentário, documentar algo. Então, talvez isso vai ficar para a vida inteira. O problema é a linha que cada um segue. Eu até concordo que você possa até fazer um produto, mas você tem que ter muito cuidado com a linha que você vai seguir, porque senão você está defendendo, você está virando porta-voz de um criminoso grave. E isso me irrita um pouco, me deixa um pouco descrente do jornalismo atual. Na verdade é uma indústria, né, César? Então há interesse de todos os lados, né? Uhum. Realmente o que você falou é verdade. Se você tem uma linha do documentário para traçar de fato o que foi feito, o que aconteceu, contando os lados, eu acho que é um fato. Tem que ser falado mesmo. Acho que tudo tem que ser arquivado, mas da forma exata, né? Da forma que tem que ser Exatamente. Mais fiel contado. possível. E para finalizar, a gente está chegando aqui mais de uma hora. Você disse essa questão da rádio, que você falou daquela chacina que você viu sua primeira. Falamos aqui dessas coberturas históricas que você fez. Teve alguma matéria, alguma coisa que você fez assim que marcou você, sem ser essas grandes coberturas que você lembra com carinho, enfim, não precisa nem ser algo tão pesado, enfim, alguma coisa que você te marcou no profissional e no pessoal? Essa é a pergunta que todos me fazem, Fábio. No meio jornalístico, nas universidades onde eu vou conversar com os estudantes, essa pergunta é inevitável. Qual foi a que mais marcou? Eu sempre respondo que, sinceramente, eu não sei, porque cada uma teve um peso na minha vida, na minha vida profissional.
acompanhamento desses grandes casos, eu acompanhei grandes enchentes, eu cobri 3 acidentes aéreos, que foram muito difíceis, fiz reportagens assim que você não imagina, como o caso lá de ouvir a sem terra presa de fora do presídio, dentro do presídio. Então tem coisas assim que foram sacadas muito rápidas e que foram percebidas pelo público, né? Agora, teve fatos assim mais corriqueiros que muita gente talvez nem conheça. Por exemplo, a primeira enchente no Jardim Pantanal, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, na Zona Leste, que toda época de chuva ele alaga e passa meses ali alagado. Na primeira enchente, eu trabalhava em rádio e eu tinha que entrar lá para poder ouvir as pessoas. E tinha 2 metros de água. Eu naveguei com um pessoal lá, utilizando um teto de Kombi como barco. Você me pergunta, você faria isso hoje? Não. Mas naquela época, era jovem, repórter novo, não pensei 2 vezes. Eu fui, fiz a reportagem e a audiência foi sensacional, o resultado foi muito legal. Eu cobri uma enchente no Vale do Ribeira, em 95, naquela época, 95 não, 2005, e naquela época não tinha onde pousar um helicóptero lá. Eu fui com um helicóptero, com 170 litros de combustível em galões, no meio das nuvens, 1h10 de viagem, sem ver nada, para poder chegar e narrar tudo aquilo, com medo de ter um choque entre 2 helicópteros, um avião, um helicóptero. Eu voei muito na minha vida profissional. Eu acho que eu tenho umas 6.000 horas de voo como repórter. E eu fiz 3 pousos de emergência. Um deles falhou o motor do helicóptero no ar. Então, sim, se eu passar aqui relembrando tudo que eu já fiz, vão aparecer um monte de fatos interessantes que talvez não sejam ligados às grandes coberturas, mas jornalisticamente, profissionalmente, foram marcantes. Eu vou falar uma coisa para você. A gente tem pelo menos uma coincidência, um ponto em comum, que eu fiz 2 reportagens. Na época, eu trabalhava numa organização, né? E eu fui no Jardim Pantanal. Eu fiz 2 reportagens ali, eram um pouco mais voltado ao social, né? E aquele lugar me marcou muito, muito. E até hoje eu penso como é surreal, como o poder público não chegou lá até hoje, naquele lugar ali. Porque não, chegou. Chegou, só que assim, chegou sabendo que era um lugar que pertencia ao Rio Tietê, que era a várzea do rio, deixou que as pessoas entrassem, deixou que grileiros vendessem terrenos e casas para aquelas pessoas, não alertou aquelas pessoas que elas não poderiam morar ali, porque elas estavam numa área de risco. Para piorar, foram lá e colocaram água, luz e asfalto. Então você institucionalizou um bairro ou alguns bairros dentro daquela área onde as pessoas não deveriam estar, porque elas correm risco de vida. Mas para garantir votos, para garantir audiência, foram lá e transformaram aquilo num bairro. E se esqueceram da questão social. Porque a questão social não é só você deixar a pessoa morar em qualquer lugar, é fazer ela morar em lugares com dignidade. Eu passava de helicóptero ali, você vê pessoas morando praticamente dentro do rio, na beirada do rio. Sim. Qualquer chuva um pouco mais pesada, a água vai invadir a casa daquelas pessoas. Sim. E elas não têm o que fazer, porque elas foram colocadas ali, induzidas a ficar ali. E eu entrei, assim, como você falou, eu era um pouco mais jovem também, e acho que eu não sei se eu faria de novo isso. E eu lembro que a gente entrou numa casa, era uma casa que tinha a sala, a cozinha e o banheiro era no mesmo lugar. E um quarto sem janela. O quarto não tinha janela. E aí tinha um cara muito incomodado que a gente estava ali, não me filma, não quero parecer, tudo bem. A gente voltou uma semana depois, ele tinha sido morto. Sim. Então, assim, quando você acaba vendo isso, como jornalista, independente do que você vai lá registrar ou não, é um negócio que te choca e ao mesmo tempo te dá a visão do que de fato as outras pessoas vivem. E o quanto é importante o jornalismo como papel informar e mostrar a realidade. Sim, porque se o jornalismo não for mostrar, ninguém vai saber o que está acontecendo aqui.
E isso não é sadismo, não é, é mostrar, é a denúncia de que se você não vê e não mostrar, ninguém vai ver. Não, e ninguém vai tomar providência nenhuma. Ninguém vai fazer Ninguém está nada. vendo. Para quem, só para situar, o Jardim Pantanal ele está no extremo ali da Zona Leste, ele está muito distante do centro de São Paulo. Então, assim, São Paulo, imagina, São Paulo é uma cidade gigantesca. Nem todo mundo sabe, nem tem gente que nem nunca ouviu falar em Jardim Pantanal, se você Não. parar para pensar. Então, é muito importante o jornalismo e principalmente esse trabalho que você vem fazendo ao longo de toda a sua carreira, seja no rádio, seja na TV, seja aqui agora na internet. Então, para finalizar, convido o pessoal para acompanhar o seu canal. Acho que está aqui na descrição. Faça o convite, faça propaganda para o pessoal curtir e acompanhar o seu trabalho. Agradeço. Tem assuntos lá que a gente colocou no canal, principalmente porque a gente não via no dia a dia da imprensa. Então tem pautas bem interessantes ali que pode mexer com a vida de quem assistir, pode ajudar a esclarecer um pouco mais a sociedade. Nossa visão é sempre essa. E eu fico muito contente que teve um vídeo que eu ajudei, enviei um material para o César. O arquivo, o que eu tiver de imagem, o que você precisar, está à sua disposição. Não só apenas por você ser um jornalista, por eu ser um jornalista, por ajudar meus colegas, enfim, mas principalmente pelo profissional que você é e pela pessoa que você é. Atenciosa, educada, simpática e muito bacana em ceder o seu horário para mim, com certeza para outros colegas que buscam ouvir você, ouvir suas histórias e a sua carreira que é brilhante. César, obrigado por essa aula. Essa é a obrigação do jornalista, né? Ser acessível, simpático, igualitário, tratar todas as pessoas da mesma forma. Porque nós somos um agente da informação. Nós não somos a notícia. Quando o jornalista vira notícia, ele está no caminho errado. Nós somos o transmissor da notícia, contador de histórias, e ponto. Mas legal, muito obrigado pelo convite, também agradeço pelo espaço, por poder descrever, às vezes, os bastidores da história, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Isso é muito legal, o resultado é sempre muito bom. Obrigado. Não, muito bacana, eu que agradeço. Então, na descrição do vídeo, clica aí, porque você tem um link direto para o canal do César Galvão, ativa o sininho, se inscreva, que vale muito a pena. E para você que acompanhou até agora esse bate-papo, eu agradeço muito, valeu mesmo pela companhia e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigado.